Hoje nós estamos na lição de número 8, fala sobre a batalha contra Ai. Preste bem atenção, porque eu tenho certeza que nesta manhã Deus irá falar com muita gente, vai nos ensinar muito acerca da sua palavra nesta manhã. Então nós temos o capítulo 7 e o capítulo 8, é o que vamos estudar nesta manhã, que fala sobre a batalha contra Ai. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ficar de pé para fazermos a leitura oficial da palavra. Você que está nos assistindo, Josué capítulo de número 7, do versículo 1 ao versículo de número 11. Então pega a sua Bíblia. Fernanda, aí mesmo onde você está, minha esposa Fernanda, faz a leitura com a igreja para que os irmãos que estão aqui possam nos ouvir. Josué capítulo de número 7, do versículo 1 ao 11. Eu vou ler o 1, a Fernanda junto com toda a igreja, o 2 e faremos até o 11. Josué capítulo de número 7, do versículo 1 ao 11, diz assim: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens de Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-no desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado sobre o teu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pode se assentar, queridos. Bom, nós temos uma lição assim, importantíssima, irmão Jaceiro, para estudar hoje aqui nessa manhã. Deixa eu fazer uma introdução para que os irmãos que estão aqui e aqueles que estão no Facebook possam nos entender. O contexto fala do momento em que Israel, irmã André, está invadindo, entrando na terra prometida. Eles já atravessaram o Jordão, eles saíram do Egito como escravos, ficaram 40 anos no deserto, e chegou o momento de entrar na terra da promessa, aquela terra que Deus tinha prometido a quem? A Abraão. Era o momento de tomar posse da terra da promessa. E ao entrarem na terra da promessa, eles tinham que vencer alguns obstáculos. A terra seria uma terra de lutas. Para conquistar aquela terra, eles teriam que batalhar, não seria fácil. E a gente já vai aprendendo coisas assim importantíssimas. O primeiro grande desafio deles foi exatamente o Jordão. Eles tiveram que atravessar o Jordão. Depois de atravessarem o Jordão, Eliseu, eles vão enfrentar Jericó, né? Aquela batalha com Jericó, que certamente foi difícil para eles, mas Deus interviu e deu vitória. Assim como o Jordão também. Todas as batalhas de Israel, enquanto eles estão temente a Deus, Deus está na frente, dando vitória e operando através da vida deles.
quando terminaram de vencer Jericó, mais à frente tinha uma pequena cidade, muito menor que Jericó, uma aldeia, podíamos dizer assim, uma pequena aldeia. Então, perto de Jericó, aquilo ali não era nada. Perto do que eles tinham vencido em Jericó, aquilo ali não era nada. E eles vão lá lutar contra essa pequena aldeia, essa comunidade ali, para tomar aquele território. E eles saem envergonhados e derrotados. E a grande pergunta que se faz é: como pode, se eles conseguiram vencer Jericó, que era imbatível, que era poderosa, que tinha guerreiros fortes, os cananeus, eles venceram, e por que perderam diante de uma batalha tão pequena? Só aqui nós temos uma série de verdades que a gente precisa atentar para elas. A primeira delas é que a gente nunca deve subestimar o inimigo. A segunda verdade é que pequenos problemas podem se tornar grandes problemas. Aí, olha quantas verdades a gente tem quando a derrota de Ai. Terceira verdade é que a gente tem que ter muito cuidado com o pecado, porque pecado gera derrota na nossa vida. Essa é uma outra verdade. E por aí vai, vamos extraindo verdade daí. Então eles vão lutar contra essa comunidade chamada Ai, vão perder a batalha, e Josué então vai se lamentar com Deus, vai dizer: Deus, por que isso aconteceu? Por que o Senhor permitiu essa derrota? Por que nós fomos envergonhados diante de um povo tão frágil e pequeno como Ai? Nós fomos envergonhados, tivemos que fugir correndo. O que aconteceu? Cadê o Deus que nos guarda, que nos protege, que nos livra? Onde o Senhor estava? E aí Deus vai falar com Josué por que eles perderam. Por que eles foram envergonhados? Por que foram derrotados? E é exatamente nesse enredo aí que a gente precisa estudar. Esse contexto que nós precisamos estudar. Por que Josué teve derrota? Por que perdeu para Ai? Por que foram envergonhados diante daquela situação? Depois de grandes vitórias, devemos ter cuidado com a euforia. Porque a euforia de grandes vitórias pode nos levar a grandes derrotas. Anote isso aí que é importante. Vou repetir: a euforia de grandes vitórias podem nos levar a derrotas. Tem muita gente que na euforia de uma grande vitória que teve, baixa a guarda e vai ter uma grande derrota. A gente precisa ter muito cuidado com a euforia das grandes vitórias. Eles estavam, Cecília, eufóricos com a vitória sobre Jericó. Agora não tem inimigo que nos derrote. Agora não tem batalha que nós não vençamos. Já vencemos Jericó, o resto para nós não é nada. E aí vão na euforia, no calor da emoção, confiando no seu próprio poder, no seu potencial. E Deus vai mostrar que no potencial deles, eles não poderiam vencer nenhuma guerra. É esta a verdade que nós temos diante desse texto. E aí vamos falar sobre isso, exatamente isso que vamos falar nesta manhã. Cuidado com as vitórias, tá? Anote isso aí, Fernanda, manda para o povo: cuidado com as vitórias, porque as vitórias podem ser um trampolim para uma grande derrota. Nós precisamos ter muito cuidado com as vitórias, para não nos deixarmos nos tornar eufóricos com a vitória. Nossa, eu tive uma vitória tão grande e tal. E é depois de muitas vitórias que muito crente baixa a guarda. Orava, buscava, jejuava, consagrava, e a vitória que chegou, e depois da vitória baixou a guarda. Precisamos ter muito cuidado com as vitórias, com o calor das vitórias, com a euforia das vitórias, não nos tornar derrotados diante de situações aí difíceis. Vamos lá então, vamos começar. Nós temos 3 tópicos aqui, tópico 1, tópico 2 e 3, para estudarmos nessa manhã de escola dominical. A primeira delas nós vamos falar sobre a derrota em Ai. Então eles vão ter uma derrota, e por que tiveram essa derrota? Diz assim na nossa revista: o triste episódio da tomada de Ai nos mostra que não há nada mais perigoso para o crente do que o pecado. A iniquidade nos afasta de Deus e faz com que fiquemos vulneráveis aos ataques do inimigo. Irmã Leda, Israel vai para Ai lutar, mas Josué, o líder, não sabe que dentro do arraial de Israel tem pecado. Ele não sabe. Porque quando eles invadiram Jericó, lá na batalha de Jericó, Deus tinha dito o seguinte, Cecília: tudo que tem dentro de Jericó é anátema, é maldito. Vocês não devem ter nada de Jericó. Tudo que tem em Jericó é consagrado aos ídolos. Queimem tudo, destruam tudo. Não tragam nada de Jericó para o arraial. Nada de Jericó para o arraial. Arraial dos crentes é santo. Arraial dos crentes é santo. Não me traga nada de Jericó
para o arraial dos crentes. Aí o que aconteceu? Um homem chamado Acã, no momento da batalha, ele percebe coisas de valor em Jericó, como capa babilônica, que era muito cara, utensílios de ouro, e ele vai pegar aquilo ali, achando que ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo, leva para dentro da sua tenda e guarda dentro da sua casa. Algo que era maldito, traz para dentro de casa, e isso vai trazer problema para ele, para a família e para a comunidade, para os crentes. Será que o pecado de alguém pode afetar um monte de gente? Na opinião de vocês, queria saber de vocês, e você que está no Facebook aí, participe, interaja comigo. Será que o pecado de uma pessoa, porque muita gente diz assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quiser da minha vida. Será que o pecado de alguém pode afetar um monte de gente, além da pessoa que pecou? Ou será não, pastor, o pecado de alguém só afeta aquela pessoa. Será que o pecado pode afetar um monte de gente que está ao redor daquela pessoa? Será que o adultério de uma pessoa pode afetar toda uma casa, toda uma família, toda uma parentela, toda uma igreja? Será que, e a gente precisa pensar nisso, será que o pecado faz mal só para a pessoa que cometeu, infringiu, ou o pecado vai acabar alastrando-se, afetando um monte de gente? Por isso que a gente precisa pensar. E a resposta é, o pecado afeta um monte de gente que está ao redor daquela pessoa. Um monte de gente. Isso fica claro no episódio de Acã. Só ele pecou, mas toda a família sofreu, mas toda a comunidade sofreu com o pecado de um homem só. Ele trouxe consequências ruins para todo um grupo de pessoas. Olha só, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então nós vemos aqui que devemos ter muito cuidado com o pecado. Se tem uma coisa que nos separa de Deus, é o pecado. O pecado é algo que Deus abomina, que Deus não se agrada. Deus havia dito a Josué que não precisava temer e que ele tomasse toda a gente de guerra e fosse pelejar contra Ai, pois a vitória seria certa. Então Deus vai dizer isso para Josué. Mas o pecado de um único homem, chamado Acã, fez com que os hebreus fossem derrotados e envergonhados. Meu Deus, Carol, uma só pessoa pecou e todo um grupo foi envergonhado e humilhado por causa daquela pessoa. Eu costumo dizer, irmã Thelma, o seguinte, quando a gente lembra de Jonas, Jonas estava em pecado. Se você ler o livro de Jonas, do profeta Jonas, você vai encontrar lá, Jonas está em pecado porque Deus mandou Jonas ir para uma direção, Jonas foi para outra. Deus mandou Jonas com uma missão. Jonas não quis cumprir a missão de Deus. Ele está em pecado e ele entra dentro de um barco. E aí vem sobre aquele barco uma grande tempestade por causa do pecado de Jonas. E todos que estão dentro do barco vão sofrer na tempestade com Jonas. E a tempestade só se acalmou quando jogaram Jonas para fora do barco. Enquanto Jonas está dentro do barco, o barco está sacudindo, vai afundar, a tempestade de vento. Enquanto Jonas estiver no barco, vai ter tempestade. Tinha que jogar Jonas para fora, para que aquele povo pudesse seguir à frente. Meu Deus, isso é muito sério. Olha que coisa séria. E o próprio Jonas reconhece isso, né, no livro do profeta. Ele mesmo vai reconhecer, o problema sou eu. Essa tempestade é por minha causa, me joguem para fora. E eles ainda não vão hesitar, não podemos fazer isso. Não, me joguem para fora, porque o problema sou eu que estou causando essa tempestade. É por causa de mim que está tendo essa tempestade. É por causa de mim, das minhas atitudes, que o vento está soprando aqui dentro dessa casa. Isso é muito sério, gente. Então você percebe que o pecado de uma pessoa pode atingir várias pessoas. E por isso que nós precisamos ter cuidado. Por quê? Porque a atitude de Acã trouxe consequências negativas para toda aquela comunidade. Então nós vamos ver que o pecado de Acã, o pecado de um único homem, acendeu a ira de Deus. E as consequências sobre Acã, sua família e todo o povo logo vieram. Irmã Kátia, a atitude desse homem trouxe consequências terríveis para sua família. Sua família sofreu. E não só sua família, a comunidade de Israel sofreu. E hoje a gente pode aplicar isso para a nossa vida dentro da igreja, né? Às vezes a pessoa tem uma atitude errada, se envolve com o pecado, a família sofre, o pastor sofre, a comunidade sofre. Olha só como é que é séria essa questão de pecado, que a gente precisa pensar nisso, né? Acã, toda a família sofreu. O pecado precisa ser tratado com graça, misericórdia, mas de forma imediata. É preciso que haja arrependimento e confissão
para que Deus traga misericórdia. Vivemos no tempo da graça, e para hoje a palavra de Deus nos exorta que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor, que é santo, não pode abençoar um povo obstinado e que se recusa a tirar o pecado do seu meio. Se tem uma coisa que afasta a glória de Deus, é pecado. Se tem uma coisa que tira a presença de Deus, é pecado. Se tem uma coisa que afasta Deus, é pecado. E pecado tem que ser tratado com sangue. Qual com sangue? Sangue de Jesus. Oh glória, é confessar, se arrepender, pedir perdão, se humilhar. Aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando há confissão, com pecado não se brinca, né? Com pecado não pode ser domesticado, né? Pecado é como uma víbora que, se domesticar, a qualquer momento vai lhe picar, vai lhe ferir, pode te levar à morte. Então pecado não pode ser domesticado. Nós não podemos criar filhotinhos de pecado em nós, nem na nossa casa, nem no nosso coração. Não. Nós temos que eliminar todo este mal chamado pecado, e isso que nós precisamos, porque senão a glória de Deus vai embora, a presença de Deus vai embora, se afasta, porque Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. É por isso que alguém questiona a igreja evangélica, diz: a igreja evangélica não ama os homossexuais. Quem disse que a igreja evangélica não ama os homossexuais? Quem disse que a igreja evangélica não? Quem disse que Deus não ama os homossexuais? Deus ama os homossexuais. A igreja evangélica ama os homossexuais. Nós não amamos a prática homossexual. Não amamos a prática homossexual. A prática é abominável. Então, enquanto o homossexual estiver na prática homossexual, ele está aos olhos de Deus, afastado de Deus por causa do pecado. Mas no dia que esse homossexual se arrepender, confessar seu pecado, buscar mudança de vida, Deus abraçará, vai curar, vai sarar, vai restaurar, porque Deus ama o homossexual. Deus não ama a prática homossexual. Deus ama o homem pecador, mas não ama o pecado deste homem, a prática pecaminosa desta pessoa. Então a gente precisa entender que Deus ama o pecador, mas não ama a prática do pecado. E Deus oferece uma alternativa. Qual? O sangue de Jesus. Oh glória a Deus, é o sangue de Jesus. Deus oferece um escape. Deus diz: eu te amo, mas não amo a tua prática. Aí a pessoa diz: mas eu não consigo me libertar dessa prática. Aí o Senhor diz: consegue sim, porque eu ofereço o meu filho. O sangue do meu filho, ele te liberta. O sangue do meu filho te restaura. O sangue do meu filho te renova. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas tem que ter confissão, tem que ter arrependimento, tem que ter quebrantamento, para que o sangue seja eficaz na nossa vida, não é verdade? Então o que o Senhor espera de nós? Essa atitude. Tem até alguns textos, é pena que o tempo é tão pequeno, mas deixa eu usar aqui um texto. Vai lá, me ajude aí. Isaías, eu hesito em usar textos, ainda mais na live, porque nós temos tão pouco tempo. Isaías capítulo de número 1. Deus está sempre oferecendo um escape, né? Isaías capítulo de número 1, versículo 15, diz assim: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Olha Deus falando com o seu povo, com os crentes. Porque quando estendeis as mãos, estendo de vós os olhos. Que hora que eles estendiam as mãos para Deus? Nos momentos de adoração e oração. E quando eles estendiam as mãos para Deus no momento de adoração e oração, Deus diz que cobria os olhos. Jesus do céu. Quando estendeis as mãos, esconda os olhos. Não olho para vocês. Nossa, mas por que Deus está assim? Sim. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aqui fala porque que Deus não está recebendo as orações e nem recebendo a adoração. Porque as mãos ali falam de atitudes. Estão cheias de sangue, ou seja, de violência. Deus não está recebendo a adoração do seu povo naquele momento, porque as atitudes deles estão desagradando a Deus. Aí o texto diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos,
e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata vermelha, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Olha Deus oferecendo o perdão, olha Deus oferecendo a purificação do pecado. Deus é um Deus que ama. Deus diz: eu não ouço as orações de vocês, eu não me agrado com a atitude de vocês, mas tem uma coisa, eu ofereço o escape. Eu tenho algo que pode curar, sarar, limpar, lavar, santificar vocês, e aí sim eu vou receber a adoração de vocês. Então a gente percebe, né, que Deus está sempre. E na nova aliança Ele oferece o sangue de quem? Na antiga, o sangue dos animais serviria como expiação, mas na nova aliança o sangue do Filho. Oh, glória a Deus. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus aí. Oh, aleluia. Na antiga aliança, Cecília, para receber o perdão e a expiação do pecado, levava-se um animal inocente no altar. Um animal serviria como substituto do pecador. Ou seja, por que se levava um animal até o altar? O animal representava aquela pessoa. Então, ao invés da pessoa morrer, o animal era sacrificado. O animal morreria no lugar da pessoa, e através do sangue daquele animal vertido, aquela pessoa recebia o perdão. Na nova aliança, este ser é Jesus Cristo, vai até a cruz, e o meu pecado Ele leva sobre Ele. A morte que deveria vir sobre mim, vai sobre Ele, quando eu entrego a minha vida a Ele, confesso os meus pecados a Ele, aí o sangue de Jesus me lava, me purifica, me santifica. Então faltava isso, Acã reconhecer seu erro. Acã não reconheceu seu erro, Acã não reconheceu sua falha, e isso trouxe uma grande derrota. Os israelitas sofreram um golpe significativo, e agora o medo, a dúvida, a apreensão substituem a alegria decorrente da batalha contra Jericó. Por outro lado, os inimigos que até então esperavam ser derrotados, celebraram a vitória. Naquela época as guerras eram vistas por muitos como um duelo entre divindades, e assim os povos pagãos, inimigos dos hebreus, poderiam achar que os deuses de Ai também eram fortes. É interessante, né, como é que muda a condição, né? Eles estavam alegres, jubilando, felizes da vida, eufóricos pela vitória. Ai, que vitória maravilhosa, Jericó. E agora qual é a próxima guerra? É Ai. Ai é pequeno, Ai é insignificante. Aí chegam para Josué. Aí Josué não pede nem orientação de Deus. Na euforia da vitória, não pede nem mais direção a Deus. Josué diz, olha o que diz o texto de Josué, só para você ter uma ideia. Na tua revista mesmo, Josué capítulo 7, versículo de número 3, diz assim: e voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai, não fadigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Quem vai dar a direção? Os espias. A quem Josué vai dar ouvido para vencer Ai? Os espias. Ele não dá ouvido a Deus, ele não pergunta a Deus: como é que eu vou vencer Ai? Não, sabe por quê? Porque aos olhos de Josué, Ai era insignificante, e aí ele deixa Deus de lado e se submete à orientação do homem, e ao se submeter à orientação dos homens, o que aconteceu? Derrota. Ele não pede a Deus direção. Quando ele for lutar contra Jericó, ele pede a Deus: Senhor, o que eu faço? E Deus vai dando as orientações, e Jericó é vencida. Ao olhar Ai e ver que Ai é insignificante, eu não preciso nem de Deus para vencer isso aí. É aí que está o erro. Quando a gente deixa Deus de lado, quando a gente acha que pode vencer, e aí vai atrás do conselho dos homens, da orientação dos homens, e nessa aí Josué vai ser derrotado. Não precisa fadigar o povo não. Manda 2.000, 3.000 homens de guerra. Aquele povo lá é muito fraco. Manda os 2.000, 3.000. Josué não ouve Deus, Josué ouve aos homens. A gente tem que ter muito cuidado. Tomar decisões baseadas nas nossas convicções. Tem muita gente tomando decisão errada baseado nas suas convicções. Eu acho que isso vai dar certo, eu vou fazer dessa maneira. Sabe uma coisa? É desse jeito. Não pede a Deus direção, não pede a Deus orientação, não pede a Deus iluminação. E lá na frente fica arrependido. Por quê? Porque tomou uma decisão errada. Mas por quê? Porque Deus ficou de fora da decisão. Não perguntou para Deus, não buscou o conselho de Deus, não buscou orientação de Deus.
Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para nós que estamos aqui, e você que está no Facebook, esse pequeno grupo que nos assiste, preste atenção, por menor que seja a decisão que temos que tomar, busquemos de Deus a orientação, a direção, sabe, em tudo na nossa vida, nós devemos buscar em Deus uma direção. Senhor, é dessa maneira, desse jeito que o Senhor quer, é dessa forma, Senhor, eu estou indo procurar este emprego, é da tua vontade, se for o teu querer, Senhor, vai na frente, confia. Em tudo nós temos que pedir a Deus a direção, a bênção dEle. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Nós não devemos deixar que a euforia tome conta, e a gente deixa Deus de lado. Não podemos deixar Deus de lado em nada na nossa vida, não é verdade? Em tudo Deus tem que estar presente, em tudo Deus tem que fazer parte, em tudo Deus tem que estar direcionando. Como é bom quando o crente é direcionado por Deus. Quem diga glória a Deus aí nessa manhã, diga glória a Deus. Então nós vamos para o tópico de número 2, o motivo da derrota, ou seja, o pecado. O motivo da derrota. Por que eles perderam aquela pequena batalha, que passou a ser uma grande batalha? Pecado. O pecado fez com que algo que aparentemente fosse fácil se tornou difícil. Uma aparente vitória se tornou uma grande derrota. Olha como é que o pecado faz mal, né? O pecado, infelizmente, hoje nós temos visto na igreja, fala-se muito pouco sobre pecado. Até porque as pessoas já não querem mais ouvir esse tipo de sermão, faz mal, não é agradável. Pastor, esse tipo de sermão não vai juntar auditório. As pessoas hoje querem ouvir que a vitória vai vir, que o milagre vai chegar. É a campanha da vitória, é a campanha do milagre, né? Aí traz uma pessoa para fazer um barulho dentro da igreja, junto uma multidão de gente. Não querem ouvir sobre o pecado, sobre o perigo do pecado, a consequência do pecado, não é verdade? Mas a reação de Josué diante da derrota, diante do vexame da derrota, Josué rasgou as suas vestes, prostrou-se diante do Senhor e disse: Senhor, Yahvé ou Jeová, como você queira, porque com efeito fizeste passar este povo o Jordão para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Olha que interessante que está escrito na nossa revista. É curioso como algumas pessoas, quando enfrentam alguma derrota, se tornam murmuradoras e colocam a culpa do fracasso sobre o Senhor. Quem Josué culpou da derrota? Josué era líder, homem de Deus. Mas a quem ele culpa a derrota? Deus. Por que, Senhor, que o Senhor permitiu que nós fôssemos derrotados? Será que não é assim na vida real da gente? Na nossa vida real. Às vezes nós tomamos uma decisão sem direção, não buscamos a orientação de Deus, dá tudo errado, e aí vamos para Deus e diz: Senhor, por que deu tudo errado? Por que eu estou passando por isso? Aí Deus vai dizer: porque você escolheu. A decisão foi sua, eu não tenho nada com isso. Nós escolhemos, tomamos decisões erradas, depois queremos culpar a Deus por nossas decisões. Foi o que aconteceu com Josué. Tomou uma decisão errada, foi iludido pelos espias, que seria uma vitória fácil, não deu ouvidos a Deus, não buscou um conselho de Deus, fez como achou que iria dar certo, não deu, e volta reclamando com Deus, dizendo: Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu dessa forma? Né? Eu costumo trabalhar em geografia essa questão dos problemas ambientais, e a gente trabalha muito com jovens com relação a isso. As pessoas constroem casas, né? Não respeitam a vegetação, não respeitam o relevo, e aí constroem casas em lugares perigosos, arrancam a vegetação, a chuva causa a erosão do solo, com a erosão do solo nós temos deslizamentos de terra que vem e leva toda a casa, e a pessoa diz: por que, Deus? Por quê? Aí Deus é o culpado daquele deslizamento de terra que matou, soterrou um monte de gente. A gente fica: Deus, por quê? Porque construíram a casa no lugar errado. Porque não era para fazer uma casa naquela região. Porque tiraram a vegetação que o próprio Deus colocou para proteger aquela área. E aí acontecem os desastres. Porque fazem as coisas sem a direção, sem a orientação.
E a gente precisa ter muito cuidado com as nossas decisões, porque elas podem repercutir muito mal para a nossa vida e nos trazer fracassos muito grandes. Então a gente precisa ter muito cuidado para não culpar Deus por nossas decisões, né? Adão, quando Deus foi falar com Adão, Adão disse: foi a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Culpando a Deus. Sabe por que nós passamos por isso? Sabe por que nós comemos essa fruta? Porque tu me deu essa mulher me influenciou. A culpa é de quem? De Deus. A mulher que tu me deste. Então às vezes nós erramos, nós falhamos, fracassamos por nossas atitudes, por nossas escolhas, porque não fomos sábios nas escolhas, não fomos prudentes nas escolhas, não pedimos uma direção de Deus, sofremos por causa disso e culpamos a Deus. Olhamos para Deus e dizemos: por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? E Deus está dizendo: eu não estou fazendo nada. Isso é a consequência das tuas escolhas, isso é a consequência das tuas atitudes, isso é a consequência das tuas decisões. Eu não tenho nada com isso. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. É forte esse negócio, né? É forte esse negócio, né? A gente não gosta muito de ouvir isso, mas é verdade. Muitas vezes nós sofremos por causa das nossas escolhas, sofremos por causa das nossas escolhas, por nossas atitudes. O povo de Israel agora está sofrendo por causa de uma atitude de um homem irresponsável. Um homem irresponsável levou ao povo, levou mortes, causou derrota, vergonha. Por causa da atitude de uma pessoa, um monte de gente agora está sofrendo, está padecendo, por causa da decisão errada de um homem, por causa de uma escolha errada de um homem. Quantas vezes numa família, a família toda está sofrendo por causa da atitude daquele pai, por causa da atitude daquele marido, a família toda está sofrendo por causa daquele filho, por causa daquela filha. Toda a família está padecendo, toda a família está sofrendo, toda a família está chorando, toda a família perdeu a alegria por causa da atitude de uma pessoa. Alguém está entendendo? Diga glória a Deus. Eu lembro do meu professor, eu tinha um professor, e ele conta-nos que seu filho, jovem, né? Ele nunca quis deixar o carro com o filho. E uma vez, depois de muito tempo hesitando em deixar o carro com o filho, ele decidiu dar o carro para o filho passear com a juventude. O menino, jovem, já com sua carteira de habilitação, o pai sempre hesitou dar o carro e sempre disse: só quando você tiver com a sua carteira de habilitação, porque ninguém deve dirigir sem carteira de habilitação. E aí, aquele menino tira a habilitação e o pai agora fica sem saber o que fazer. Ele diz: pai, o senhor falou que quando eu tirasse a carteira de habilitação, o senhor me daria o carro. E esse menino, então, o pai, com a sua palavra, decidiu dar o carro, e ele saiu naquela noite com os jovens, beberam muito, e ele em alta velocidade perdeu o controle do veículo, e aconteceu um acidente gravíssimo, o jovem faleceu. E eu vi um professor com seus mais de 60 anos dentro da sala de aula, em lágrimas, contando algo que aconteceu há 30 anos atrás, 40 anos atrás. A ferida ainda estava aberta, e ele se culpava de ter dado o carro para o filho. A atitude daquele menino trouxe tristeza para aquela família. Nunca mais aquela família foi a mesma. Nunca mais a mãe foi a mesma. Nunca mais o pai foi o mesmo. Por causa da atitude irresponsável daquele jovem. Então a gente precisa pensar nisso com muito carinho. Acã toma do anátema. Deus falou com Josué dizendo que a derrota foi uma consequência da transgressão do povo. Havia um anátema no meio dos israelitas e esse precisava ser retirado. Quando Josué foi falar com Deus, Deus, por quê? Por quê? Aí Deus vai falar, Deus vai dizer: olha, vamos ver isso na Bíblia? Está em Josué, no capítulo de número 7, abre a tua Bíblia aí, capítulo de número 7, vamos achar aí na Bíblia, versículo de número 10, então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que ele tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Deus chama a atenção de Josué e diz: por que você está reclamoso? Por que você está assim para baixo?
Por que vocês foram derrotados? Por causa do pecado. Foi o pecado que está no meio de vocês aí. Analise aí, verifique quem está no erro aí no meio de vocês. Por causa disso vocês tiveram derrota. Então Deus vai apontar e vai dizer que o pecado foi a grande causa da derrota. Olha só como é que o pecado causa derrota, né, gente? Diz o texto aqui que Acã atravessou o mar, né, junto com o povo. Certamente Acã deveria ser um jovem ao sair do Egito. Tudo leva a crer que Acã deveria ser um jovem, porque a geração adulta morreu no deserto. A geração adulta que saiu do Egito não entra em Canaã. As crianças que saíram do Egito, que cresceram, e os que nasceram no deserto, é que vão entrar em Canaã. Então tudo leva a crer que Acã tenha saído do Egito ainda um jovem, um adolescente. Viu o mar se abrir, Acã peregrinou no deserto, viu maná, Acã viu as maravilhas de Deus, Acã atravessou o rio Jordão, contemplou as quedas de Jericó, mas infelizmente seu coração não era reto diante de Deus. Meu Deus do céu, gente, eu costumo dizer uma coisa, irmã Cecília: milagre não converte ninguém. Milagre, olha, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu aprecio demais milagre. Eu oro a Deus para que milagres aconteçam no nosso meio. Mas deixa eu falar uma coisa: milagre não converte ninguém. Porque se milagre convertesse alguém, toda aquela geração que saía do Egito se convertia. Mas nenhum deles se converteu. Morreram tudo no deserto. E olha, o que não faltou foi milagre. Viram o mar se abrir, maná descer do céu, carne vinha, Deus operava, milagre, a terra se abria e fechava. Eles viram milagre e nem aqueles milagres converteram eles. Milagre não converte ninguém, não. Tem gente fazendo aí da igreja um espetáculo de milagres, show da fé, milagres. Milagre não converte ninguém. O que converte é a palavra. O que transforma é a palavra. O que molda o ser humano é a palavra. E é o Espírito também que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Milagre não. Se milagre libertasse alguém, Acã era liberto e Acã não era liberto. Acã está no meio do povo de Deus, mas Acã ainda tem um mundo dentro de si. Acã está dentro do povo de Deus, mas não guarda a palavra. Acã está dentro do povo de Deus, mas não teme a palavra. Deus tinha dito: tudo que tem em Jericó seja maldito. Mas Acã não leva a sério a palavra e leva para dentro da sua casa aquilo que era maldito. Então a gente percebe, milagre não mudou Acã, né, irmã Jacira? Não mudou. Nem vendo o mar se abrir, aquele homem se converteu. Tem gente que é assim, irmão, pode vir na igreja, o cego pode ver morto ressuscitar, volta sem se converter. Coração duro, né? Diz o texto que Faraó via os milagres de Deus, e em vez de se converter, mais duro ficava. Tem gente que é assim, vem na igreja e ouve a palavra, quanto mais ouve, mais duro o coração fica. Mais duro. É Faraó purim. Como diz, Faraó purim. Vê Deus falar, vê milagre, vê manifestação, mas não se converte. Cada dia pior, mais duro fica. A ira do Senhor se acendeu. Aí diz assim na nossa revista: cuidado, não se deixe enganar. O pecado pode ser até atrativo, mas possui um enorme poder destruidor. A gente tem que ter muito cuidado com o pecado, porque o pecado... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Você que está aí no Facebook, os irmãos que estão aqui. Não pense você que o pecado não é prazeroso. Como dizem por aí, não, pecado é prazeroso. Pecado traz prazer à carne. Não pense você que não. Não, pecado é saboroso. É gostoso. O pecado, para a nossa natureza humana, o pecado é prazeroso. Eu posso provar isso para você na Bíblia. Mostrar para você. Porque tem os pecados. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o pecado. Porque ele é prazeroso. Ele causa prazer. Satisfação à carne. Não ao espírito, mas à carne. Por isso que o autor aos Hebreus, abre a tua Bíblia aí, bota aí para mim, Hebreus 12, 25. Olha o que está escrito aí, Hebreus 12, 25. Olha o que diz Hebreus 12, 25. Diz assim, acompanha comigo, Hebreus 12, 25. Acharam aí? Perdão, 11, 25. Perdão, Hebreus 11, 25.
É que a referência que eu anotei está errada. Diz assim: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo. Gozo fala de uma sensação de prazer, do que ter o gozo do pecado. Quem que escolheu antes ser maltratado do que ter o gozo do pecado? Moisés. O texto de Hebreus diz que ele escolheu antes ser maltratado do que ter o gozo do pecado. É por isso que a gente tem que ter cuidado, porque o mundo oferece muita coisa prazerosa. O mundo oferece muita coisa prazerosa. Muita coisa realmente prazerosa. Não vem me dizer que não tem coisas no pecado que é prazeroso para a nossa natureza, que é prazeroso. Mas nós, como crentes, temos que ser igual Moisés. Eu prefiro ficar aflito, afligido com o meu povo, suportando e negando todo dia a minha carne, do que ter por um momento de tempo o gozo do pecado e perder minha salvação. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Não, pastor, mas eu quero é curtir a vida. E essa curtição de vida pode ter um final muito infeliz. Muito infeliz. Muita gente que estava na igreja hoje, está vivendo hoje no gozo do pecado. Está se banqueteando no pecado. E como será o fim desta pessoa? A perdição. Se ela não cair em si, não se arrepender, não confessar seu pecado, ela vai ter um final trágico. Mas os crentes que lutam todo dia contra o pecado, oh aleluia, glória a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Esses terão um final feliz. Quem diga glória a Deus por isso, diga glória a Deus. Então a gente precisa ter cuidado, porque quando Acã olhou, percebe, gente, que o pecado começa no olhar. Quando ele olhou aquela capa babilônica, diz: nossa, que capa! Aonde que eu vou encontrar uma capa dessa? Ele olha para um lado, não tem ninguém, está todo mundo guerreando. Ele olha para o outro, não tem ninguém, mas ele esqueceu de olhar para cima. Ele passa a mão na capa, esconde, passa a mão em algumas coisas de ouro, esconde. Ele está olhando para o lado, vê se alguém está olhando, mas ele esqueceu de olhar para cima. Porque lá de cima tinha alguém olhando para cá. Às vezes a esposa não está vendo, o esposo não está vendo, o pastor não está vendo, os irmãos não estão vendo. Estou longe de tudo e de todos, mas não tem como ficar longe daquele que está sentado no trono. Salmo 139 diz: para onde fugirei da tua face? Aleluia, oh, aleluia. Para onde eu vou fugir? Onde existe algum lugar que eu possa me esconder de Deus? Não há lugar para se esconder de Deus. Elias pega, vai para o deserto e se esconde numa caverna, e está lá dentro da caverna. Daqui a pouquinho a voz brada lá dentro: que fazes aqui, Elias? Oh, aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não tem como se esconder de Deus. Não tem como. Não tem como. Não há como se esconder de Deus, não adianta. Deus está olhando as nossas atitudes, Deus está olhando o nosso comportamento, Deus vê tudo o que nós fazemos. E é por isso que nós precisamos fazer uso do sangue, pedindo perdão, reconhecendo: nenhum de nós aqui está livre de pecar, nenhum de nós aqui está livre de errar, nenhum de nós aqui está livre de por um momento experimentar o gozo do pecado. Mas tem o sangue que nos purifica, o sangue que nos santifica, o sangue que nos redime. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Oh, aleluia. Aleluia. Então Acã, ele deixou-se levar. É interessante como o diabo trabalha na tentação. Quando Jesus estava no deserto, eu não sei se você sabe, mas a primeira tentação foi exatamente através de uma necessidade de Jesus. Jesus estava com fome e o diabo se manifesta e diz assim: faz com que essas pedras se transformem em pães. Então a gente percebe que o diabo está sempre tentando o ser humano ao pecado. E a gente precisa estar muito ligado, porque às vezes coisas que parecem inofensivas podem fazer muito, muito mal. Então, Acã pecando, a ira de Deus se acendeu. Vamos ver Hebreus, capítulo de número 12, já estamos na Bíblia, Hebreus. Bota aí para mim, capítulo 12 de Hebreus, irmãos aí do Facebook estão nos assistindo. Capítulo 12 de Hebreus diz assim: portanto nós também, irmã Cecília, nós também,
que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que são exatamente os heróis da fé, que ele vai falar no Hebreus 11, deixemos, olha o termo, deixemos, isso fala de atitude, nossa, deixemos o que, pastor? Todo embaraço, tudo aquilo que nos embaraça, tudo aquilo que nos impede de caminhar firmemente. Embaraço é aquilo que nos impede de avançar. Deixemos todo embaraço. É o pecado. Percebe que o embaraço ainda não é pecado, mas o embaraço pode levar ao pecado. O embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ai, meu Deus do céu, como correr embaraçado? Não tem como, irmão. Embaraçado ninguém consegue correr. Então o autor da Bíblia diz: tire todo embaraço, aquilo que impede você de correr, de avançar a carreira que está proposta. E qual é a carreira que está nos propostas? É o céu de glória. Corra até os... Nós somos como... Ele usa a figura aqui, ao autor dos Hebreus, ao escrever, ele está fazendo uso, para nós é uma coisa... A gente precisa estudar, porque ele está fazendo uso do maratonista. O maratonista na época era alguém que exigia muito dele o esforço, né? O maratonista deveria correr muitos quilômetros, e ele precisava estar sempre olhando para o alvo. Ele não pode perder o foco, ele não pode olhar para o lado, para o outro. Ele tem que olhar para o foco, para a linha de chegada, é a inspiração dele. O que vai dar fôlego para ele é a linha de chegada. O que vai encorajar ele é que a linha de chegada está próximo. O que vai inspirar ele ir avante é que a linha de chegada está cada vez mais próxima. Se nós não tivermos essa perspectiva, irmãos, nós vamos nos enredar pelo pecado. E aí ele diz: corramos com paciência, com resistência a carreira que nos está proposta. Deixemos todo embaraço. Percebe que quem tem que deixar o embaraço sou eu. Deus não vai enviar anjo para tirar embaraço. Deus não vai. Somos nós que temos que ter atitudes de avaliar. Tem alguma coisa embaraçando a minha caminhada? Tem alguma coisa que está embaraçando-me de caminhar? Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Eu lembro que quando eu me converti a Jesus, quando eu me converti a Jesus Cristo, eu gostava muito de futebol. E naquele momento, o futebol para mim era um embaraço. Todas as vezes que tinha culto, tinha futebol. E às vezes amigos se manifestavam exatamente nos dias de culto, me chamando para jogar futebol. E eu entendi que eu precisava romper. Para que Deus pudesse fazer o que Ele queria fazer na minha vida, eu precisava tomar uma decisão. E sabe o que eu fiz? E eu sempre dizia assim: não, eu vou ao culto. Mas no momento do culto alguém ligava e dizia: vamos lá, estamos passando aí para te pegar. E eu não resistia, novo convertido, não resistia e ia. Sabe o que eu fiz, Eliseu? Um dia eu tomei uma decisão. Peguei todo o meu equipamento de futebol, tudo. Chuteiras, meiões, shorts, camisa, tudo que eu tinha que era relacionado a futebol. Coloquei num saco de lixo e joguei fora. Tudo, e tinha muita coisa. Não dei para ninguém, joguei no lixo. E eu falei com Deus: se isso tem sido embaraço para a minha vida, não quero mais. Hoje eu rompo com isso. Não estou dizendo aqui que futebol é pecado. Me entenda, é que para mim naquele momento era um embaraço. Estava impedindo a obra que Deus tinha a fazer na minha vida. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então a gente precisa entender. Tem coisas que é embaraço, que está embaraçando a nossa caminhada. Às vezes pode parecer inofensivo, mas uma pessoa dominada por um desejo de assistir novela pode ser um embaraço. Não vou ao culto hoje não, porque hoje é o capítulo fundamental. Aquela fulana, hoje é o final da novela, eu vou no culto. E aquilo passa a ser um embaraço para a sua vida. Aquilo que parece inofensivo passa a ser um embaraço.
Então a gente tem que ter cuidado, porque os não é pecado, mas vai me embaraçando a ponto de me esfriar espiritualmente. Eu já não estou orando, já não estou lendo Bíblia, já não estou indo na igreja, não tenho mais comunhão na igreja, estou faltando às ceias. Por quê? Porque alguma coisa está embaraçando a minha caminhada. E isso vai me enfraquecer para que o pecado encontre guarida. Porque se eu me enfraqueço, o pecado ganha força. Mas se eu me fortaleço espiritualmente, eu consigo vencer o pecado. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então a gente precisa entender isso. O que me embaraça pode gerar pecado. Então o embaraço vem para me enfraquecer, para me impedir de avançar, para me impedir de caminhar. E eu preciso estar analisando, tem alguma coisa me embaraçando? Tem alguma coisa me embaraçando? Né? Porque às vezes alguém está embaraçado com alguma coisa, que está embaraçando a sua caminhada espiritual, está embaraçando a sua vida espiritual. Entendeu? Então nós precisamos avaliar. Será que tem alguma coisa que está embaraçando a minha vida espiritual? Está embaraçando a minha caminhada? Está embaraçando o meu casamento? Está embaraçando a minha família? Será que existe alguma coisa, algum embaraço? Então eu preciso avaliar esses embaraços e deixar, olha o que diz o texto, deixando todo embaraço. Quem tem que deixar? Sou eu que tenho que deixar, ninguém melhor do que eu que tenho que tomar a decisão. Isto está embaraçando a minha caminhada espiritual. Esse relacionamento, não estou falando de gente casada, estou falando de gente que está namorando, então, esse relacionamento está embaraçando a minha. Se está embaraçando agora antes de casar, meu filho, corta logo esse laço, rompe logo esse laço. Se está embaraçando, não posso continuar, eu não quero que nada venha embaraçar a minha vida com Deus. A gente tem que ter cuidado com os embaraços. Existem coisas que são inofensivas, mas que podem ser embaraçosas para a nossa vida. Fulano tem 2, 3 empregos, e aí não tem vida espiritual, não consegue vir na igreja, não ora, não jejua, não lê palavra, só vive cansado, não dá atenção mais à família, porque emprego. Não, o emprego é bênção, mas pode se tornar um embaraço. E aí precisa avaliar, está embaraçando, está afetando o meu avanço espiritual, está afetando a minha... Eu não estou falando que a pessoa tem que largar um emprego para poder ir para a igreja, nada disso, mas tem que avaliar se esse emprego é um embaraço. Se for um embaraço, o que você faz? Você começa a orar a Deus, você vai falar com Deus, fala, Senhor, me dê um emprego, por favor, Senhor, onde eu possa te servir, onde eu possa estar na tua casa. Agora não faça como muitos fazem, tá? Que vem para a igreja e diz, pastor, ora por mim, porque eu estou no emprego que está embaraçando, não está dando para mim vir para a igreja, amém, então vamos orar. Aí o pastor ora, intercede, outros oram, aí a porta se abre, Deus dá uma porta que possa vir na igreja. Agora não tem mais tempo para vir para a igreja, shopping center, é passear no parque, vai para a praia, é churrascaria, é restaurante. Agora não tem mais tempo para vir para a igreja. Cuidado que Deus tire, hein? Cuidado que Deus tire, hein? O Deus que dá, tira. A gente precisa ter muito cuidado, porque existem coisas que vão embaraçando a nossa vida sem a gente perceber. Quando vê, está amarradinho. Vai embaraçando, vai apertando. Quando você vê, quer caminhar, como é que caminha? Está embaraçado? Como é que eu vou caminhar? Estou embaraçado? Aleluia, quem está entendendo, diga glória a Deus. E a ira de Deus se acendeu, né? Deus ficou aborrecido com Acã e com Israel, que não tomava também uma decisão, não percebeu. Aí no tópico de número 3, Deus vai orientar, porque Josué vai falar com Deus, né? Deus, o que está acontecendo, Deus? Por que o senhor está... Deus fazendo? Eu não estou fazendo nada, é o pecado. O pecado de vocês levou à derrota. Façam isso, descubram aí quem está... Porque Deus não apontou o erro, não. Deus diz, descubra aí quem é que está errado. Verifica aí, faça uma limpa aí no arraial, investiga aí no arraial quem é que está errado. Aí Josué foi investigando, chegou a Acã. Aí Acã, pressionado, confessa pressionado. Não, é porque eu vi... Pega lá, vai lá na casa dele. Aí foram lá e buscaram tudinho. Estava dentro da tenda, irmã Kátia. Dentro da tenda tudo. E aí sabe qual foi a atitude de Josué? Você vai morrer. Toda a sua família vai morrer. Levaram eles para um monte. Apedrejaram toda a família. Com tudo que ele tinha. E queimaram eles. Meu Deus. Uma capa babilônica destruiu toda uma família. Acabou com a família. Trouxe a morte para toda
uma família. Por isso que a gente não pode brincar com o pecado. Poxa, mas era algo inofensivo, uma simples capa, alguns utensílios. Levou à morte toda a família. Levou à morte toda a família. Toda a família. O inimigo confiante, depois da derrota dos hebreus na conquista de Ai, último tópico. Tópico 3. Os habitantes da cidade ficaram confiantes, porém os israelitas estavam tomados pelo medo. Mas Deus mais uma vez restaurou a fé do líder, dizendo que não temesse, nem se espantasse, porque tinha entregue a cidade inimiga em suas mãos. Esse triste episódio na história do povo de Deus nos mostra que o Senhor nos concede sempre uma oportunidade para que possamos recomeçar. É interessante que essa oportunidade foi dada ao povo. A Acã não. Meu Deus. Deus tem misericórdia de nós. A Acã não. Essa oportunidade de recomeço Deus deu ao povo. Vocês vão continuar e eu sou com vocês. Mas Acã vai morrer. E alguém pode falar assim, meu Deus, pastor, mas graças a Deus nós estamos no período da graça. Mas cuidado que o período da graça pode também ser uma desgraça para muita gente. Porque com Deus não se brinca. Não se brinca de ser crente, não se brinca de igreja. Tem gente brincando com Deus. Brincando de ser crente, brincando com Deus. Um dia está bem, um dia está mal. Um dia está forte, um dia está fraco. Um dia está na igreja, outro dia está no pecado. Uma semana está na igreja, daqui a um ano está na mesa de bar bebendo. Daqui a pouquinho está na igreja. Cuidado que Deus pode agir. E as tuas atitudes podem trazer consequências muito ruins para a sua vida. Na batalha contra Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra envolvendo os sacerdotes e a arca do concerto e outros tocando trombetas. Mas agora seria bem diferente. Os despojos poderiam ser saqueados pelo povo e a estratégia seria uma emboscada. Uma parte do povo fugiria para o deserto e outra parte atacaria o arraial. No último parágrafo diz assim, agora Josué, por seu turno, deveria levantar sua lança e fazê-la permanecer no alto até o fim da luta para que a vitória fosse completa. Eu já estou encerrando, olhe para mim por favor. Irmã Jacira, é lindo quando a gente vê o agir de Deus. Eles foram lutar em Ai, segundo suas próprias capacidades, foram derrotados. Agora Deus diz a Josué, vai do meu jeito. Deus vai dar a estratégia. Irmão, Deus é um Deus de estratégia. Eu não sei como lidar com essa situação, não sei como lidar com este problema. Pede a Deus estratégia. Deus deu a Josué estratégia. Qual foi a estratégia, Eliseu? Um grupo vai até a porta da cidade, como se fosse invadir a cidade. Os soldados de Ai vão sair para lutar com vocês, vocês fogem. O outro grupo fica atrás da cidade escondido. Quando esse grupo fugir, os soldados vão deixar a cidade desprotegida e vão atrás do grupo que está fugindo. Vocês invadem a cidade, destruam a cidade e vão ao encontro do outro. E aí vão cercar eles e vão acabar com eles. Deus deu a estratégia, deu certinho conforme Deus falou. Oh, aleluia. Quem está me entendendo, diga agora. Como é bom, irmão, agir sob a direção de Deus. Como é bom, irmãos, agir segundo a orientação. Como é ruim quando nós agimos segundo a nossa própria orientação. Como nós tomamos a decisão no calor da emoção. Quando nós agimos segundo a nossa perspectiva, é ruim, traz prejuízo, dá tudo errado. Mas quando agimos segundo a direção de Deus, segundo a orientação de Deus, Deus orienta. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Pastor, eu não sei o que fazer diante dessa situação. Pede a Deus orientação, pede a Deus sabedoria. Deus vai falar na sua palavra, Deus vai te orientar de alguma forma. Eu não sei como Deus vai te orientar, mas eu sei que nós temos um Deus que nos orienta em nossas guerras, em nossas batalhas, em nossos conflitos. Deus nos orienta. Não tome decisão precipitada, não tome decisão no calor da emoção, não tome decisão pressionado por uma situação. Pede a Deus orientação. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Deus, depois você lê o texto em casa, vale a pena nessa escola você ler esse texto em casa, capítulo 7 e 8. Deus vai orientar tudinho que ele tinha que fazer, e eles vão fazer exatamente como Deus orientou. E fazendo exatamente como Deus orientou, sabe o que aconteceu? Vitória. Vitórias. A vitória de Deus foi alcançada porque eles decidiram se colocar
no centro da vontade. Fazer o que Deus orientou fazer. Irmã Fernanda, é tão bom quando nós fazemos o que Deus orientou. Josué, olha o que diz capítulo de número 8 de Josué. Abra sua Bíblia. Josué, capítulo de número 8. Capítulo de número 8. Versículo de número 24, diz assim, acompanhe comigo a leitura, capítulo de número 8, versículo 24. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai, e puseram a fio de espada. E todos que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000. Todos os moradores de Ai, meu Deus, eram 12.000 habitantes, todos morreram. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Preste bem atenção. Enquanto o povo estava guerreando, qual foi a orientação de Deus para Josué? Fique com a sua espada levantada. Você lembra de Moisés? Como é que foi naquela batalha? Moisés levantou as mãos ao céu. E enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas ao céu, Deus estava dando vitória. Quando as mãos de Moisés abaixavam, cansadas, eles começavam a perder. Aí Arão e Hur colocou uma pedra e eles seguraram a mão de Moisés. Com Josué foi com a espada. Ele tinha que ficar com a espada empunhada em pé, de pé. Enquanto o povo está lutando, ele está com a espada. Isso me ensina uma verdade, irmão. Porque preste bem atenção. Espada na Bíblia, na Nova Aliança, é a palavra. E as conquistas de Josué na terra da promessa se dariam a partir da espada. Alguém está entendendo? Me ajude aí, Lohan. Alguém está me entendendo o que eu estou dizendo aqui nesta manhã? Para a gente encerrar. Ei, vença com a espada. Será que Deus está falando com alguém aqui? É com essa espada que vamos vencer. Deus disse para Josué: empunha a tua espada, desembainhar ela, levanta em direção a Ai e aponta, porque é a espada que vou dar vitória pela espada. Oh, glória a Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Pode me ajudar? Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Pela espada darei vitória. Ei, irmã Thelma, Deus está nos ensinando uma verdade. Qual, pastor? Que Deus nos dará vitória. Nas nossas guerras, está aqui a arma, para nós vencer as guerras. Está aqui a arma que Deus nos deu para vencer o inimigo. É essa arma, a palavra. A palavra. Pastor, onde está isso? Na Bíblia. Quando Jesus desceu na terra para conquistar uma terra que estava tomada pelo inimigo, o inimigo veio para derrotar Jesus no deserto. E Jesus usou a espada. A espada. Com a espada ele derrotou o diabo. Oh, glória. Com a espada ele derrotou o inimigo lá no deserto. Frágil, abatido, cansado, com fome. Mas ele usou a espada. O que Deus está falando conosco? Assim como Josué venceu Ai a fio de espada, com a espada, nós venceremos tudo que se levanta contra nós com a espada, com a palavra. Não é campanha que vai nos dar vitória, é espada. Não é o sal grosso, a rosa ungida, não, é a espada. É a espada. Não é o lenço com o suor do apóstolo que vai nos dar a vitória. Não é o óleo ungido. Não é a água benzida. Não é a água de Israel. O que vai nos dar a vitória é a espada. É na espada que iremos vencer os inimigos da nossa alma. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Que Deus livre a sua igreja dessas superstições.
que Deus livre, que Deus limpe a sua igreja dessas superstições trazidas pelo homem como estratégias para vencer. Nós não precisamos dessas estratégias. Nós não precisamos da rosa ungida, nós não precisamos do sal ungido, nós não precisamos do banho de descarrego, nós não precisamos da quebra de maldição, nós não precisamos de vassoura ungida. Vai lá, me ajuda aí, da ruda. Nós não precisamos não, nós precisamos é disso aqui, da espada. É a espada que dá a vitória ao povo de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É essa aqui, meu irmão, essa aqui que nos faz vencer. Essa aqui que nos faz vencer. Que Deus livre a sua igreja desses amuletos que estão trazendo para dentro da igreja e causando mais problemas do que vitória, causando confusão na mente do povo de Deus, causando um sincretismo, uma mistura de crenças dentro da igreja, que você não sabe se está dentro de um templo evangélico ou num centro de candomblé. A igreja de Jesus é pura. Pura. Para nós é o suficiente a palavra. É suficiente a palavra. Nós não precisamos de candelabro. Nós não precisamos de arca da aliança. Nós não precisamos de sal, rosa, crucifixo. Não precisamos de nada disso. Água benta. Não precisamos de nada disso. Se esse livro aqui não for suficiente, nada mais o é. Nós precisamos desta palavra. E foi com esta palavra que Josué venceu. Fique de pé para nós orarmos a Deus. Oh, glória. É este livro. Diga para alguém que está do seu lado, aponte para ele assim, diga: este livro é suficiente. Diga aí, você que está no Facebook, se você tiver com alguém do seu lado, diga: este livro é suficiente, irmão. Eu não preciso de mais nada, este livro é suficiente. Oh, glória. Agora deixa-me falar uma coisa. Cuidado para não tornar esse livro também um objeto de veneração. Cuidado. Tem muita gente achando que a Bíblia aberta dentro da sua casa, no Salmo 91, vai expulsar demônio. Não expulsa demônio nenhum. Tem gente fazendo da Bíblia também um amuleto. Bíblia não é amuleto. A Bíblia, ela tem poder quando ela está aplicada ao coração. Não adianta com o livro em si não vai expulsar demônio. O que vai expulsar demônio é quando a palavra está no teu coração e é liberada pelos teus lábios. Em meu nome expulsarão demônios. Aí você pega e diz: em nome de Jesus, vai saindo todo mal, porque está escrito. Está escrito. Oh, nós estamos aprendendo nessa manhã como vencer o diabo. Está escrito, Satanás. Está na palavra de Deus. Pode sair todo mal. Oh, glória, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Oh, glória, quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Oh, glória, quem está me entendendo, diga glórias a Deus aí. Glórias a Deus aí. Nós vamos orar ao Senhor. Fernanda Lugão, se prepare para cantar a Deus, para louvar a Deus. E a irmã, vou perguntar a Thaís. Vem cá, Thaís, fazer essa oração. Pega ali o microfone, faz uma oração aqui, Thaís, agradecendo o Senhor por esta palavra que nos foi transmitida. Quantos foram abençoados pela palavra de Deus nesta manhã? Diga glória a Deus. Pega o microfone, irmã Fernanda, se prepare para louvar a Deus, para adorar a Deus. Vamos fazer uma oração para que esta palavra fique no coração de cada um dos servos de Deus. Salve os irmãos para o Pai do Senhor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado, ó Pai, por essa manhã renovadora, Senhor, em nossas vidas. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Senhor, renova as forças de cada um que está aqui nesta manhã, ó Pai, de cada um, Pai, que ouviu esta palavra, ó Pai. Não nos deixa cair, Senhor, em tentação, Senhor. Não nos deixa, Senhor, nos embaraçar com as coisas dessa terra, ó Pai. Senhor, que nós viemos ser renovados e levantados por Ti todos os dias. Senhor, que nós não viemos nos acomodar, Pai, com a vida que nós temos,
viemos, ó Pai, espiritual, mas que nós viemos, Senhor, levantar, Pai, nos erguer, Senhor, e reconhecer, Pai, que necessitamos de Ti, Pai, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por esta manhã, Senhor, em nome de Jesus, amém. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, e todos digam amém. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.